qual a real geração de valor para uma empresa que tem suas ações voltadas para o meio ambiente, as pessoas e as práticas de governança? Será que as regras de ESG valem para todo mundo? Ou seja, quem produz nos Estados Unidos, por exemplo, na Europa, no Brasil, tem as mesmas regras? É possível ter uma regra única para diferentes realidades? Será possível fazer uma gestão, uma liderança sustentável nos negócios? E como a gente pode trazer o ESG para a nossa vida, para a nossa empresa, para a nossa propriedade rural? Eu sou Dejane Arnold, jornalista, e este é mais um episódio do podcast Em Produção, uma parceria do Movimento Agroligadas, Crop Agro Comunicação, Lead Mato Grosso e RCE Digital. Bem-vinda, Manaíra. Obrigada, Dejane. Eu sou Manaíra Minuzzi, sou diretora do Movimento Agroligadas. Estamos aqui com mais um episódio do podcast Em Produção, abrindo esse diálogo entre o campo e a cidade, fazendo essa super conexão, não é mesmo? E hoje, de uma forma diferente, né? A gente tem pela primeira vez um público presente. Estamos gravando em Cuiabá com este público presente. E eu também convido as nossas parceiras, Melissa Freitas, Geni Schenkel. Obrigada por estarem aqui conosco neste bate-papo também. Hoje, um bate-papo diferente, até pra gente, né? Obrigado, meninas. Diferente mesmo. Dá uma tremedeirazinha aqui nas pernas, né? A gente fica um pouco nervosa, que a gente sempre tem aí gravado, então a gente é um formato diferente, mas a gente aceita o desafio e estamos aqui para isso, né? A gente gosta de comunicar o agro, então a gente aceita o desafio e vem. E eu sou a Geni, né? Eu sou hoje atual presidente do Movimento Agroligadas, comecei o movimento e estou como presidente. E a gente vai começar o assunto hoje aqui desse podcast sobre sustentabilidade. Não é? A gente sabe que esse assunto é um assunto antigo, mas que também é um assunto muito atual, né? Porque tem estado na nossa pauta em todo instante, não só dos produtores rurais, mas, né, de todas as empresas. E a gente sabe também que o assunto sustentabilidade não é só preservar o meio ambiente. Envolve pessoas, envolve a economia e os recursos naturais também. E é sobre isso que a gente vai debater aqui hoje, né, Mel? É isso aí. Lembrando que a sustentabilidade tem um tripé, né? Que é econômico, que é ambiental, que são pessoas. E sem isso não é sustentabilidade. As pessoas pensam que é muito ambiente, mas tem um tripé da sustentabilidade. E eu comecei a perceber mais sobre isso, sobre esse termo ESG, né? Nos últimos 2 ou 3 anos. Mas agora a gente tem visto, depois da pandemia principalmente, mais essa prática, né? Sendo aplicado nas práticas em muitas empresas, tanto do agro quanto as empresas que são urbanas, né? Isso aí, a gente vai trazer um especialista no assunto. Vou já chamar o Ricardo para estar aqui conosco. Vou dar a oportunidade dele apresentar, né? Ele que é um líder aí sobre a sustentabilidade, o ESG, e também fala muito sobre economia verde. Ricardo Assunção, vou deixar, Ricardo, você se apresentar e já vou dar a deixa aqui de uma pergunta que fica aqui na nossa conversa já no offline antes, como que é pronunciado, né? ESG, 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 né? Que a gente já escutou aí, recentemente a gente tem escutado de tudo. Então, se apresente, bem-vindo e já responde uma pergunta. Bom, boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês, parabéns pela iniciativa. Obrigado, Evandro, mais uma vez pelo convite de estar aqui em Cuiabá, que eu acho que estava brincando, é a porta de entrada para o parque de diversões do agro que a gente tem aqui, que é bastante extenso. E respondendo direto a sua pergunta, o nome, como a gente quiser. O importante é o que vem por trás do que a gente pratica, né? Mas é uma sigla em inglês, o ESG, que quer dizer o E do Environmental, o S do Social e o G de Governança. Em português seria ASG. Mas, como é fácil de pronunciar, o mercado acabou adotando o ESG, que nada mais é como a gente mede a sustentabilidade dentro dos negócios. E, Ricardo, é engraçado que em 2004, mais ou menos, surgiu, né, o ESG ali pela ONU, e nessa necessidade que as empresas corporativas precisam ter essa responsabilidade, essa liderança sustentável. Mas eu percebo que pós-pandemia, eu acho que abriu esse olhar das empresas para esse
essa liderança sustentável? Olha, a pandemia, você está muito correta no que você diz, a pandemia ela mostrou para a gente como um risco não financeiro tem um poder de destruição brutal na economia e na vida das pessoas, que é um pouco do ESG. São riscos não financeiros que podem afetar a operação das empresas. Então, o que aconteceu é que a pandemia colocou um holofote nisso e acabou acelerando em talvez 5, 6 anos alguma coisa que naturalmente iria acontecer. O ESG, ele de fato surgiu na Europa por volta de 2004, até um pouco antes, por uma necessidade que a gente vê o seguinte: com o passar dos anos, os negócios crescem e vão crescendo não só em tamanho, mas em impacto também. E esse impacto pode ser positivo e negativo, e a gente sabe que muitas vezes no ecossistema, uma empresa é o maior contratante daquele lugar e atua, muitas vezes, interagindo com o meio ambiente. Isso acaba fazendo com que os negócios tenham uma responsabilidade muito grande na condução do que eles fazem. Isso. E vai ser determinante para a capacidade deles de gerar valor futuro. Então o ESG vem para equilibrar um pouco essas pressões que os negócios vão sofrer. E uma coisa importante que eu vou falar agora. Muita gente acha que ESG é uma coisa binária. É ou não é? E não é assim. É uma agenda e talvez seja o melhor conjunto de ferramentas que a gente tem para proteger os nossos negócios contra esses riscos não financeiros, mas que tem algum tipo de impacto legal, econômico ou reputacional nas empresas, mas não é uma agenda só de risco. É uma agenda de oportunidades, e a gente está falando de oportunidades de bilhões de dólares nos próximos anos para os negócios. E como a gente então consegue, como a gente começa a estruturar com base nas regras do ESG o próprio negócio? Essa é uma excelente pergunta, né? Porque sustentabilidade, vocês falaram aqui no começo, não é algo novo. Sustentabilidade a gente fala dos negócios há muito tempo, há muitas décadas. A grande diferença é que sustentabilidade nunca teve um uso estratégico dentro dos negócios. Eles eram áreas compartimentalizadas dentro da própria área de meio ambiente, que durante muito tempo a gente confundiu com sustentabilidade, na área de responsabilidade social corporativa e na área de compliance. E hoje a gente conseguiu enxergar que quando a gente descompartimentaliza e traz isso para as empresas, isso acaba sendo uma ferramenta poderosa para os negócios, né? E por onde começar? Depende de muitos fatores, né? Depende do ponto de maturidade, depende do segmento que a empresa atua. A gente fala no ESG sobre materialidade, que são aqueles aspectos que de fato vão afetar a sua operação e aonde o mercado vai cobrar mais resultado, porque é onde concentra o teu risco. O que eu quero dizer com materialidade? Uma empresa como a minha de consultoria, para mim faz muito mais sentido a forma que eu contrato e as oportunidades que eu dou e como eu equilibro um ecossistema e como talvez eu crie inovação através de pessoas do que uma empresa do setor de mineração, por exemplo. Para ele é muito mais material as emissões e ele será cobrado por isso. Então, o primeiro ponto para entender essa agenda é qual a sua materialidade. O que o mercado vai cobrar? E isso é determinante porque é onde vai afetar a sua capacidade de gerar valor e provavelmente a sua capacidade de competir no mercado. E vou avançar mais um pouquinho na resposta. Não é uma agenda só dos grandes, tá, gente? É uma agenda de todo mundo e é uma agenda, inclusive, que traz mais oportunidade para os médios e pequenas empresas, mas eu conto daqui a pouco. Eu quero perguntar, então, como mensurar tudo isso? Como a gente vai mensurar, saber se a empresa está fazendo? Existe uma regulamentação? Como que funciona isso na prática? Olha, essa é uma agenda que, como eu falei para vocês, ela não é da noite para o dia. A gente não dorme não sustentável e acorda sustentável. É quase que uma prática. E eu até brinco que parece que a gente plantou um pé de ESG em 2018 e nasceu em 2019, né? Porque a gente não escutava falar disso e de repente todo mundo fala. E a gente ganhou, falo, diversos especialistas, o que também traz algum certo risco para o mercado, né? E agora, repete sua pergunta que eu acabei me empolgando aqui e esqueci o que você me perguntou. Como mensurar? Como mensurar, exatamente. E quais são as regras? Como é a regulamentação? Essa agenda é uma agenda que acaba sendo dividida em duas partes. Uma parte mandatória e regulatória e uma parte estratégica e de transformação, tá? E é importante entender que todas as empresas precisam dos dois lados. A regulação é o começo dessa agenda. Muitas vezes é por onde as empresas entram, porque elas têm que seguir a lei,
né, dependendo do setor onde eles estão. Um setor como o agro, por exemplo, é um setor que exporta muito, né? E a gente muitas vezes vai ter que se adequar às regras dos lugares para onde a gente está exportando. Quando a gente fala da Europa, tem o Green Deal europeu, a partir do ano que vem, que vão estabelecer uma série de regras para proteger o mercado, mas que vão fazer a gente se adaptar. Então, aqui no Brasil, a gente já tem as regulamentações do Banco Central, da CVM, a gente vai começar a ver uma enxurrada de regulamentação, mas não para por aí. Regulamentação é importante porque ela permite que a gente compare quem está fazendo um bom trabalho e quem não está fazendo um bom trabalho, porque é o começo dessa agenda. Mas, a partir daí, entra a fase estratégica de transformação, que é de fato onde as empresas vão criar valor. O grande erro é que muita gente acha que adotar as regras de regulação, por exemplo, essa agenda mandatória, já faz com que ela tenha uma agenda robusta. Isso é o maior erro, porque elas acabam tirando o pé do acelerador e acabam perdendo competitividade no mercado. E evoluiu muito nos últimos 2 anos e a gente tinha poucas ferramentas para comparar uma empresa e outra empresa. Até porque os frameworks todos e todas as métricas vieram da Europa, que tem características muito diferentes das nossas aqui. Por exemplo, biodiversidade. Uma árvore aqui na Amazônia tem mais biodiversidade do que qualquer floresta na Europa. Vulnerabilidade eles não têm lá também. A matriz energética é muito diferente. Então a gente tinha que jogar com outras regras, o que complicava mais ainda entender quem fazia um bom trabalho aqui, porque simplesmente a gente não conseguia encontrar o nosso espaço. Isso vem mudando de uma forma bastante rápida e hoje está muito mais difícil para as empresas praticarem o que a gente chama de greenwashing, que é justamente aquelas empresas que não têm uma estratégia, mas querem aproveitar o momento, acabam colocando comunicação no mercado e perdem uma oportunidade de fato fazer uma estratégia que vai lá na frente fazer a diferença. Mas, Ricardo, você disse algo que chama atenção como alguém que vende um produto do agro, do Brasil para a Europa, tem que se adequar às regras deles. E se as regras deles estão, não digo ferindo, mas exigem além do que as leis brasileiras exigem. Ou seja, o produtor brasileiro está seguindo as leis brasileiras, o Código Florestal, por exemplo. E lá na Europa se exige mais do que isso. Então, assim, o produtor tem que fazer mais ainda do que a lei exige, se ele já está adequado à lei? Esse daria um debate para a noite toda, tá? Só disso. Para começar, gente, o agro brasileiro é sustentável, tá? Isso é fato. Você falou agora, reserva legal, a gente tem uma legislação florestal extremamente rígida, né? A gente sabe que hoje, quando a gente olha como o nosso agro opera, ele tem muitos fatores que tornam ele sustentável e mais, a gente vem buscando se tornar cada vez mais sustentável. Qual que é o grande problema disso, né? É que, primeiro, é um problema de narrativa. A gente precisa, não adianta fazer. Da mesma forma que não adianta falar sem fazer, não adianta fazer e não falar. A gente precisa consolidar a nossa imagem do Brasil positivamente. A gente precisa conseguir criar uma marca Brasil que represente isso. Porque no final do dia é uma questão comercial. O Brasil hoje alimenta 1 bilhão de pessoas no mundo. O mundo não vive sem o agro do Brasil. Mas o nosso agro ele não tem uma grife como tem em outros países e isso acaba nos prejudicando na hora de se posicionar. E aí, vindo para o que você já falou, a gente já segue todas as leis aqui. Mas, diferente do resto do mundo, onde as emissões, que a gente pode falar isso, que talvez seja um tema bastante agudo, emissões de gases de efeito estufa, na maioria dos países do mundo, isso vem através de energia, né, da queima de combustíveis fósseis. No Brasil, vem através do uso da terra, do desmatamento e da atividade do agro. Porém, a gente acaba só olhando um lado dessa moeda. E essa questão, por exemplo, de se adaptar às regras europeias, tem muita relação com emissões. Porque, por uma política de proteção do continente, eles estabeleceram uma régua muito alta e o que eles querem é garantir que as empresas locais que adotarem essa régua alta em relação às emissões não serão penalizadas e não perderão competitividade.
E a gente pode resolver o problema lá, ou a gente pode resolver o problema aqui, neutralizando e reduzindo as emissões. E eu já vejo muitos casos de sucesso no agro brasileiro buscando reduzir suas emissões, e quando a gente reduz as emissões, a gente fica muito mais eficiente e muito mais inovador. Existe um ranking já, né? Só para entender se existe entre países ou até entre cidades no Brasil. Podemos fazer. Não tem um ranking propriamente dito, tá? Como comparar, então pode ser muitas vezes injusto a gente comparar, mas é importante a gente saber que essa é uma agenda de colaboração, mais do que de competição. Porque, apesar dos bons resultados individuais, eu tendo a crer que se a gente conseguisse fazer um trabalho coletivo, seria muito mais consistente, né? Porque se a gente pensar o seguinte, a gente vive num país continental que tem o pulmão do mundo, que é a Amazônia, maior floresta tropical, com a maior biodiversidade do planeta. A gente tem o celeiro do mundo, que é o Cerrado. Temos o Pantanal. A gente tem a Mata Atlântica, onde mora 70% dos brasileiros. A gente tem muita coisa que faz a gente ter uma marca de sustentabilidade muito forte. Sem contar a nossa matriz de eletricidade, que é 87% renovável. E sabe o que significa isso? Por exemplo, o aço produzido no mundo, ele emite em média 2,7 toneladas de CO2 por tonelada de aço. Só o fato dele ser produzido no Brasil, ele emite 40% menos, 1,7 toneladas de CO2 por tonelada de aço. O Brasil já tem a marca sustentabilidade que a gente ganhou de presente. E o que a gente precisa é conseguir fazer um trabalho consistente, um trabalho coordenado para posicionar isso, e aí talvez a gente não tenha que se defender tanto de coisas que a gente não precisa. Foi me chamando a atenção a questão da marca, de grife, né? Que a gente tem essa marca que é um presente que Deus deu para nós, da sustentabilidade, tudo que a gente tem aqui dessa natureza incrível, biodiversidade. Mas, então, como a gente comunicar? Vou puxar a sardinha aqui para as agroligadas, né? Que é o nosso foco conexão campo e cidade, comunicar o que o agro tem de bom para as pessoas. Como fazer isso? Já que você está falando assim que a gente precisa levar isso, essa marca, essa grife para as pessoas, como a gente poderia fazer isso de maneira mais eficiente? Olha, e aí é uma discussão que a gente precisa ter e amadurecer, mas o que eu vejo, em primeiro lugar, é que esse é um trabalho coletivo e multissetorial, tá? Ele pode ir além do agro, né? Tem outros setores da economia que são também muito fortes, tanto para o mercado interno quanto para o mercado externo. Então precisa haver essa coordenação, né? O segundo, a gente conseguir mapear quais são os ativos reais que a gente tem aqui e que a gente pode precificar para o mundo, né? Por exemplo, a biodiversidade. Por exemplo, criar instrumentos financeiros para que a gente preserve ainda mais o bioma da Amazônia, por exemplo. Como é que a gente pode explorar de forma sustentável a economia da Amazônia, proporcionando mais renda para as populações que vivem nos biomas? Tem tantos produtos da floresta. Como é que a gente pode tornar essa indústria uma indústria focada no desenvolvimento sustentável e que dê lucro? Eu acabo viajando para muitos eventos internacionais e a Amazônia, ela é a marca do Brasil. E se você quiser vender uma caneca, qualquer lugar do mundo começa falando de Amazônia, você vai abrir portas, as pessoas vão gostar. Claro, você vai ter que defender de uma série de coisas. Mas eu acho que a gente perde muitas oportunidades em mostrar que a gente sabe explorar positivamente os nossos ativos, né? E aí, uma questão, o nosso calcanhar de Aquiles, a gente tem que falar isso, é o desmatamento, tá? Mas muito porque a gente talvez não tenha tantos instrumentos financeiros que justifiquem manter a floresta em pé. E, de novo, volto para o ponto da inovação. Hoje a gente já tem uma série de inovações que permitem você regenerar espaço, ter técnicas de agricultura, de regeneração, com pecuária, assim por diante. E mais, o Brasil, de novo, outra coisa que a gente é abençoado. Nenhum país do mundo consegue ter safrinha, né, e não ter metade do ano embaixo da neve como a gente. Terceira safra até. Ricardo, você falou dessa questão de imagem. Me corrija se eu estiver errada,
mas eu tenho percebido que muita gente vende as regras, vende a adequação do ESG da empresa, vende no Instagram, vende nas redes sociais em geral, mas de fato elas não estão implementadas, não ocorrem, na prática não funciona naquela empresa. De certa forma tem muito isso, ou é falta de conhecimento de como implantar, ou muita gente usando de forma errada? Tem dos dois. Primeiro tem muito, tá? Tem muito. O mercado foi inundado nos últimos 3 anos por ESG e é uma agenda complexa de criar valor. Mas o que é fato, tá? Sustentabilidade. Quando caminha lá com propósito, dá lucro. Se não dá lucro, eu sempre falo, tem erro de propósito. Muda seu propósito. Mas tem que dar lucro, tá? Essa é uma criação de oportunidade. E a questão é que tem muita gente que desconhece como fazer, acaba fazendo errado, não por maldade, mas por desconhecimento. E outros que acabam propositalmente induzindo as pessoas a acharem que aquela agenda é robusta. A grande vantagem do tema ter se tornado mainstream, que a gente fala, de estar na mesa de todo mundo, dos executivos, é que a gente consegue já filtrar as estratégias que de fato são estratégias de uma forma errada ou estratégias que são maldosas. E tem um estudo recente sobre greenwashing grande, e ele mostra que tem um único segmento hoje onde as pessoas toleram o greenwashing. E são produtos que embarcam muita tecnologia, tá? As pessoas continuam comprando esses produtos, mesmo que elas saibam que no final das contas, ele não vai fazer um bem tão grande. Agora, certificação, selo e tantas coisas, assim, dá até medo, porque você tem N pessoas fazendo isso. E é claro, e é óbvio, isso não tem valor nenhum para o mercado. Até porque a gente tem 4 pressões principais que a gente tem que atender. Primeiro, uma pressão do mercado de capitais, tá? Que já correlaciona a ESG a risco financeiro. Né? O Larry Fink, que é o fundador do manager do mundo, que chama BlackRock, ele escreve algumas cartas todo ano para os acionistas e ele, desde 2018, começa a correlacionar risco ambiental como risco financeiro. Né? E é interessante porque o BlackRock ele cuida de dinheiro de fundo de pensão, de aposentadoria, de longo prazo. Então ele falou, bom, o risco ambiental ele pode não ser o risco para hoje, mas fatalmente ele vai destruir as empresas que têm uma exposição climática. Então, ele começa a mitigar isso agora. Essa é a primeira grande pressão, mercado financeiro. Segunda é a sociedade que começa já a entender e cobrar das empresas. Depois a gente fala sobre transferência geracional. Mas tem 2 outras forças importantes, que é a ação e a quarta força, que é cadeia de valor. Né? Não adianta mais você fazer um bom trabalho, você vai ter que fazer um trabalho com a tua cadeia de valor. Então, muitas vezes, melhor do que um selo ou uma certificação, é você de fato executar um bom trabalho. Vale mais do que talvez um selo, porque ao fazer um bom trabalho, você vai ter acesso a propriedades que vão te credenciar naturalmente. Claro, tem a parte de reporting, que a gente pode falar depois. Com certeza, e se botar em prática, é isso que eu ia te perguntar agora. Como um exemplo prático do como que seria esse ESG numa empresa do agro, já que a gente fala do agronegócio aqui no podcast. Por exemplo, o monitoramento da cadeia. Né? As cadeias do agro são cadeias muito longas. Desde a grande empresa até o pequeno produtor, seja na pecuária ou na própria agricultura, é muito longa. E é muito difícil você monitorar, primeiro, desmatamento. Né? Segundo, uso correto de insumos, por exemplo. Né? Será que existe um uso elevado me fugiu o nome da palavra aqui, de insumos, de defensivos. Tá? Será que dá para a gente ser mais eficiente com isso? Então, hoje você tem tecnologias, por exemplo, de blockchain, que você consegue ter um monitoramento mais claro da cadeia, mas é importante o seguinte, o dado que você entrar na ponta, ele vai só te monitorar e vai te cuspir na saída. Então, cada vez mais é importante a gente monitorar a qualidade dos dados. Então, eu vejo que tanto o blockchain tem ajudado as empresas a serem mais eficientes, a serem mais inovadoras, outras técnicas também
monitoramento remoto, através de drone, através de satélite, assim por diante, sempre pensando em eficiência. Porque se a gente pensar em ser mais eficiente, mudar os processos e até usar mais economia circular no agro, que muitas vezes é extrair menos, generar mais, tudo isso está muito ligado à criação de valor, à tecnologia, e a gente pode dar exemplos disso na pecuária, em grãos e no agro como um todo, né? E isso eu acho que a gente vai ver aumentar e muito nos próximos anos. A questão até que você falou, a gente já tem as práticas, né, de regenerar o solo, usar, fugiu o nome agora que a gente fez a entrevista lá, a adubação, né, para aproveitar o que tem de produtos e transformar ali em adubo a regenerativa. A gente fez entrevista uma vez com o pessoal da Cotton Move, que tem uma plataforma circular e fazem a rastreabilidade do blockchain e faz todo esse acompanhamento de reciclar uma calça jeans, né? Então a gente consegue voltar para o mercado, fazer ela transformar num fio de novo e transformar. A gente tem a parte toda da reciclagem de outras coisas que a gente pode fazer. A gente pode fazer a partir de mandioca, por exemplo, um descartável e tal. Então seria todas essas práticas de monitoramento, de eficiência e a parte social, por exemplo, já que o agro gera muito emprego, né? Como que a gente pode também fazer isso pelo ESG? A agenda social é uma agenda importantíssima, né? E eu tenho tido alguns debates no mundo se a força das emissões, que é o primo rico, não está ofuscando um problema tão importante que é o social. E eu considero que está, né? São agendas tão importantes quanto. E à medida que você busca melhorar o impacto ambiental no agro, você acaba beneficiando pessoas no final, né? Porque isso te obriga a estar mais perto. Vamos pegar, por exemplo, o exemplo do cacau, que eu conheço muito bem. Mas o cacau, você precisa ter certificação na ponta, né? Para que a indústria de chocolate, que é uma coisa deliciosa, aliás. E aí, para que você consiga certificar os produtores, você precisa fazer um trabalho de mapeamento deles, de qualidade, né? De conseguir dar melhor condição para eles produzirem um cacau de qualidade. Então, você acaba beneficiando a cadeia. Mas o mais importante é a gente entender, quando a gente fala do agro, não é só o campo, né? Muita gente acha que é só o campo, mas a indústria do agro, né, vai desde o trator, do distribuidor, do defensivo, né, até o varejo. O que chega lá para a gente é o agro. E aí a gente vai ter essa pressão que eu estava falando do consumidor em cima dos produtos que chegam no varejo e como esses produtos tiveram a sua trajetória, a tua jornada até chegar lá. Então, hoje a gente é uma geração um pouco mais preguiçosa, mas vocês têm filhos e vocês vão ver que essa geração que está vindo por aí é uma geração muito atenta a boas práticas. É uma geração que não vai só pelo preço, vai muito pelo propósito. E então as empresas têm que começar a se movimentar. Um dado importante até sobre embalagens, né? A gente não vai ficar livre do plástico, mas cada vez mais a gente vai ver aumento de taxação, diminuição de incentivos. E tem um estudo recente também que fala que em 2030 a gente vai ter metade dos produtos do varejo sem plástico, com embalagens a partir de fibras naturais, né? Então, não é o produto em si, mas faz parte do processo produtivo e a gente tem que ficar muito atento hoje. Ricardo, deixa eu já aproveitar que eu acho que ele nem se apresentou, né? E aí lá no currículo, no seu currículo, tá que você é líder ESG da América Latina, para a América Latina, né? E aproveitando já o seu currículo aí, eu queria que você falasse um pouquinho se eu, produtora rural, como eu chego, né? Como eu coloco a minha propriedade dentro do ESG, quem eu procuro, né? Que eu sei que você faz essa consultoria. Te dou um cartão agora. Aproveitando, já podia explicar para a gente como a gente faz para adequar a propriedade, quem a gente procura como produtor para conseguir entrar dentro das regras. É excelente a sua pergunta. Eu vou me apresentar, já que eu não me apresentei, mas eu estou nessa trajetória há bastante tempo. Eu sempre trabalhei com consultoria, né? E lá atrás eu digo algumas, não muitas décadas, mas há uns 15 anos atrás, nos meus trabalhos de consultoria, eu achava que as empresas
ao fazerem um trabalho, principalmente de desenvolvimento de produto, estratégia de comunicação, gastavam muito dinheiro e tinham muito pouco legado que sobrava daquilo lá no seu ecossistema, para as pessoas, ou para o meio ambiente. Eu comecei a tentar integrar em todos os projetos algum tipo de impacto, né? Então, qual é o impacto que esse projeto vai criar positivo, né? E com o tempo, a gente começou a mensurar quanto esse impacto se reverte em valor financeiro para as empresas. E a gente começou a ver que era um absurdo e que tinha ali uma oportunidade enorme de criar valor para a empresa ao mesmo tempo que você criava valor para a sociedade e para as pessoas. E eu vim fazendo isso, fundei algumas empresas nessa área de consultoria, uma empresa que ficou líder em integrar informações científicas para tomada de decisão dos negócios, porque muitas vezes a gente precisa se basear na ciência para isso. Eu fundei uma rede de cafeterias, que hoje está só em São Paulo, mas em breve vai estar no Brasil todo, que ela é inteira produzida, construída a partir de materiais reutilizados, toda a madeira vem da lavoura do café, a gente não gera nenhum tipo de lixo. Todos os copos, por exemplo, têm sementes encartadas que são plantadas na horta do próprio café. E para finalizar, ele é o único estabelecimento, primeiro e único, que vende crédito de carbono no cardápio. Você pede seu café, seu pão de queijo, crédito de carbono. E aí me pergunto, mas para quê? Justamente para isso, para provocar as pessoas de uma questão que hoje está no ambiente corporativo, mas que em algum momento nós, como consumidores, temos que pressionar. E mais recentemente, eu continuo sendo presidente do conselho dessa minha empresa que chama Grape ESG, o café chama Café da Margem, e eu me juntei à UI, a Ernst Young, onde eu sou sócio líder da prática do ESG na América Latina, muito focado nisso, de pegar um mercado que é fragmentado e colocar a UI como protagonista para liderar o mercado, para liderar a imagem do Brasil, aproveitar as oportunidades. E eu também sou o Chief Sustainability Officer, que é a função para que eu possa fazer não só para o mercado, mas para dentro também. Então, hoje, eu tenho alguns chapéus, vou me dividindo, tentando fazer com que a gente eleve a régua, principalmente de negócios e bons negócios para o mercado. Falando sobre essas gerações que vêm exigindo mais sobre a sustentabilidade, sobre ESG, sobre essas regras, essas práticas, hoje a sobrevivência no mercado é uma pressão que vem dos consumidores, é uma pressão que vem, essa pressão ela vem por conscientização. E como que isso impacta para o consumidor e também para as pessoas? Porque a gente sabe que para seguir essas regras tem toda uma inserção de tecnologia, de procedimentalização. Então, qual é o impacto para um e para outro e de onde vem mais essa pressão? Ótimo. Eu vou até responder a pergunta dela, que eu não respondi dos produtores, e já vou engatar na sua, né? Perdão. Mas, não, eu que me esqueci. E foi ótimo aqui, não, foi ótimo. Eu que esqueci de responder e você já conectou um outro assunto que tem tudo a ver com o que ela falou. Primeiro, vou responder uma coisa única aqui, né? Hoje a gente tem, na parte dos produtores, é uma pressão que vai chegando aos poucos. Essa pressão ela vai vir muito na forma de você conseguir acessar capital. Tá? Cada vez mais o mercado financeiro, para emprestar dinheiro, para financiar as atividades de produção, ele precisa entender qual é o impacto. Ele vai ser cobrado por isso, que a gente chama, né, do risco não financeiro da carteira financiada. Essa é a primeira pressão. Se você vende para alguém, esse alguém vai te perguntar como é que você está nas suas práticas ESG. Então, primeira coisa isso vai te afetar a competitividade no curto prazo. Tá? Segundo, à medida que o mercado avança e vai ficando mais eficiente e mais inovador, você, se não investe nisso, também vai ficando um pouco para trás. A liquidez para financiar essa economia verde, que a gente chama, que é uma economia de baixo carbono, é muito grande. E esse capital custa muito pouco. E muitas vezes a gente tem até dúvida de como pegar, e a gente pode falar disso, mas tem muitos fatores que vão fazer com que não só grandes produtores, mas pequenos produtores comecem a entender que é uma agenda positiva de inovação e de competitividade. E aí venho para a sua pergunta, quando você fala de geração, né? A pressão do consumidor nem começou. Nem começou.
A hora que começar, a gente literalmente vai ver o que é 7 bilhões de pessoas pressionando as empresas para isso. E é interessante porque a gente vai passar pela maior transferência geracional de todos os tempos. Né? A cada 30 anos a gente muda de geração, tem os baby boomers, tem depois geração Y, Z, os millennials. E essas gerações mais novas são gerações que têm os propósitos pessoal e profissional muito alinhados, que valorizam a sustentabilidade, que valorizam produtos que geram algum tipo de impacto positivo. E essas pessoas hoje são uma parcela pequena de consumidores. Daqui 5 anos, 2007, eles vão ser 50% dos consumidores, só que eles não vão ser só consumidores. Eles vão estar aqui, ó, onde a gente está agora. Eles vão decidir onde vai o dinheiro. E eles vão estar na posição também de gestores de empresa. E eles vão definir quais os produtos eles vão levar para frente ou não. Então eu digo que a gente está chegando muito perto da tempestade perfeita. Muito perto. E essa tempestade perfeita justamente é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e que não vai passar. Muito pelo contrário, eu sempre falo, salvo a gente encontrar outro planeta para morar, a gente vai ter que cuidar desse. Tem até um dado importante que eu vou emendar aqui, acho que é importante todos saberem, que a gente usa muito mais do que o planeta consegue repor, em termos de recursos naturais. O que significa isso? Se a gente tivesse uma cota anual para usar, metade do ano a gente passaria no cheque especial, usando a cota do ano que vem. A gente usa 70% mais recursos naturais do que a Terra consegue repor. Essa conta não vai fechar. Por isso que a gente fala tanto em desenvolvimento sustentável ou liderança sustentável. A gente precisa formar líderes que estejam capacitados para fazer essa transformação. Liderança sustentável é algo que vai ser tão valorizado no futuro que é a profissão do futuro. E a gente conseguir ter sucesso nessa agenda é quando de fato a gente não precisar mais usar a palavra líder sustentável ou desenvolvimento sustentável, porque isso já se tornou algo enraizado nas empresas, na sociedade, no governo, e a gente vai começar a tentar deixar um mundo melhor, espero não pior, né, ou igual do que a gente recebeu. Tarefa difícil. Uma coisa legal de pensar sobre a questão dessas gerações é que também, à medida que eles vão chegar com exigências, eles também vão trazer soluções e inovações. Porque são processos, né? Então é uma construção, como a gente está vendo, se tem várias exigências, várias coisas, é um começo, você vai crescendo, vai construindo isso dentro da propriedade ou da empresa, seja lá como for. Então é preciso isso, a gente investir em tecnologia, em inovação, e até queria que você falasse um pouco sobre isso, como que a tecnologia vai ajudar a gente com tudo isso, as inovações. Tecnologia e inovação, ela vai ter que estar presente. Nunca foi tão baixo o investimento em pesquisa e desenvolvimento como é hoje, tá? E a solução justamente aí, pesquisa e desenvolvimento, novas formas de fazer, novos tipos de insumo, novas sementes, novos defensivos, assim por diante, novas formas de você conseguir gerenciar resíduo, de gerenciar insumo, gerenciar água, assim por diante. E uma coisa interessante, eu estive recentemente nos Estados Unidos, na Universidade de Columbia, e fui visitar a escola de engenharia deles, que eles chamam hoje de Escola de Engenharia Orientada à Humanidade. Lá eles só trabalham, essa nova geração de estudantes, só trabalham soluções coordenadas para resolver os problemas da humanidade. E achei muito interessante, porque eu tive a oportunidade de trabalhar com um grupo que era de 3 engenheiros, onde um era um engenheiro de alimento, um de recursos hídricos e um de energia. E eles queriam projetos conjuntos para conseguir replicar para todos os setores. Alimento talvez seja o grande problema do mundo daqui para frente, tá? E ao mesmo tempo a grande oportunidade do Brasil. A FAO, ela já fala que o Brasil pode ser o maior produtor de alimentos, de grãos, né, em 2050. Isso é real, mas a gente não pode bobear, né? A gente precisa ir além das commodities e tentar criar valor agregado nos nossos produtos.
E uma outra coisa importante é tudo isso ao mesmo tempo que a gente tem uma parcela de fome crescente. Só na América Latina, 8,6% de fome. E por que eu falo que esse problema vai se agravar muito, né, do alimento e que ele também é a solução? À medida que a gente tem o aquecimento global e é uma realidade, a gente tem o mundo aquece de forma diferente. Ele aquece mais na zona do Equador, né, que é exatamente aquela faixa central do mundo. Provavelmente a gente vai perder a capacidade de produzir alimento nessa faixa, tá? A gente vai perder a capacidade de ter água potável. A gente vai ter uma migração de 100 milhões de pessoas, maior que qualquer guerra que já teve, para o sul principalmente, que é a parte mais pobre do mundo, que vai pressionar os sistemas alimentares existentes, sistemas de saúde, sistemas de moradia, e a gente tende a entrar em colapso. Então, hoje, a gente tem que olhar muito de perto, né, o equilíbrio do mundo para que a gente consiga produzir alimento à medida que a gente vai precisar daqui para frente. Bom, a gente já está quase finalizando. Eu tenho uma última pergunta. Justamente você falou, a gente fala mais sobre isso depois, dos pequenos, dos grandes, dos médios. Como as regras podem atender diferentes realidades. E aí eu quero concentrar nos pequenos. Nos pequenos, quando a gente fala um produtor de hortaliças, um produtor de leite, que vai ser cobrado, esse produtor de leite, lá pelo laticínio, porque o consumidor cobrou ele. Como levar ele a entender a necessidade de implantar as regras, mas principalmente conseguir mensurar esses índices dele na propriedade, até para que ele não perca também acesso a créditos. Esse vai ser um grande desafio, tá? Primeiro, o que está muito claro? O consumidor não vai pagar o custo do produto sustentável. Ele tem que custar a mesma coisa. Não tem como repassar. A gente achava que dava, não dá. Então essa é a primeira coisa. A conta não fecha, né? Então, a gente vai precisar entender como fazer com que a cadeia seja mais eficiente, mais sustentável e consiga absorver esse custo. Agora, dá para absorver? Não dá. Então vai ter que reduzir custo, né? Como eu disse para vocês, cada vez mais a gente vai ter pressão em cima das grandes empresas pela responsabilidade dela em cima da cadeia. Ela vai ter que empurrar a inovação para a cadeia e ela vai ter que usar isso para colher mais inovação. O que eu vejo é um trabalho coordenado entre as empresas que se lideram as cadeias, tá? E a gente já tem alguns cases importantes no setor sucroalcooleiro. Por outro lado, a gente vai ter uma necessidade das cooperativas começarem a entender os problemas locais desses pequenos produtores, principalmente porque esses pequenos produtores eles vão ter que começar a ter certificação para conseguir participar da cadeia. Então eles vão ter que ter ajuda, né? A gente vai e é uma ajuda diferente da cobrança que as grandes empresas vão ter do mercado. O que eu vejo vai ser um movimento meio natural, tá? Que vai chegar até ele e quando chegar ele vai entender que ele vai precisar disso para continuar vendendo, né? E não vai poder vender mais caro, mas a gente vê investimentos brutais, até a fundo perdido, muitas vezes, para tornar uma cadeia sustentável. Então a gente vai ter que ter esse investimento para financiar os pequenos produtores e fazer com que eles consigam manter a competitividade, porque afinal eles participam da cadeia e a cadeia precisa deles. Com certeza. Esse bate-papo passou voando, né? Estamos finalizando e ficou comigo esse episódio, Ricardo, que realmente a gente tem que se orgulhar do Brasil e divulgar isso. Então, nosso trabalho de comunicação, estamos no caminho certo. E que a sustentabilidade é uma coisa que a gente vai falar por muitos anos, é um trabalho de formiguinha e que não é do dia para a noite que a árvore, né, como você disse, surge. Essa é a minha parte final. Queria deixar para você também o agradecimento, seu comentário e as meninas também, para a gente poder finalizar. Eu queria agradecer demais a participação aqui com vocês. Eu acho que é um tema incrível, num setor incrível que é o agro. E é isso, o nosso agro, a gente precisa mostrar mais ele. É o que eu estava comentando com vocês um pouco antes. O Brasil tem diversos agros. O agro de São Paulo é diferente do agro do Mato Grosso, mas todos eles compõem esse país incrível que a gente vive, né? Então, é entender as diferenças, entender as complementaridades
e usar isso a nosso favor. Então, talvez a grande mensagem que eu deixo aqui é um trabalho coordenado para melhorar a nossa imagem do agro e continuar fazendo com que ele seja cada vez mais sustentável. Muito obrigado. Geni, o que você leva aí desse bate-papo para o seu dia a dia também? Eu acho que o principal que eu consegui captar aqui foi que a gente precisa se unir, né? Que a gente está no caminho certo. A gente tenta fazer isso muito forte dentro das agroligadas, unir todos os setores. A gente tem conseguido devagarzinho, mas eu acho que o principal que eu tiro de hoje da nossa conversa é isso, Ricardo. Foi muito bom. Tem mulheres, né, que não são especialistas, tirando a Dejane, que é jornalista aqui, não são especialistas em comunicação, a gente está aprendendo aqui e gostando de estar, né? Então, muito obrigado pelo seu aceite em estar aqui conosco nesse dia. Você, Melissa, conta pra gente aí, o que ficou desse dia, desse papo, diferente pra gente também aqui, né? Muitas coisas. Na verdade, Geni, por isso que eu perguntei para ele sobre a comunicação, né, para a gente já aprender aqui, até fiz as minhas anotações, tem que aproveitar para aprender mais sobre isso. Além dessa questão da unidade, né, também o que ele falou da gente levar a nossa marca. Então, a gente entender que sim, o nosso país tem buscado melhorar nisso, se aperfeiçoar e buscado fazer cada vez mais. Posso falar pelo setor que eu trabalho, o agronegócio, então nós temos sim buscado por isso. Então, que nós agora tenhamos sabedoria, né, e unidade para levar isso adiante, para que o mundo saiba que sim, nós estamos buscando cada vez mais melhorar. É sim um processo. Dia a dia a gente tem que melhorar e como pessoa entender que eu posso fazer minha parte ainda na minha casa. Então, se cada um pensar que no seu contexto consegue melhorar, eu acho que faz a diferença. Então, essa é a minha mensagem final. É isso mesmo. Obrigada, Melissa, Geni, Manaíra. Eu fico muito feliz de participar, de estar aqui. Obrigada, Ricardo, também por todo o conhecimento que você trouxe para a gente. E eu deixo a mensagem de que eu vejo uma construção. É uma construção, como a Mel falou, diária, de empresas melhores, de pessoas melhores e que vão deixar aí para os nossos filhos e seremos cobrados por eles. Já vejo o Miguel cobrando também mais essa sustentabilidade dentro de casa muito em breve. Eu agradeço a todos que neste episódio, de uma maneira diferente, nos acompanharam aqui em público, né? E lembro a todos que esse podcast, o podcast em produção, é uma realização de muita parceria. Movimento Agroligadas, a Crop Agro Comunicação, LIDE Mato Grosso e a RCE Digital. Até o próximo episódio, pessoal.